glória, paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amém? Aleluia, eu sou Irlanda Fonseca e nós estamos aqui para mais um Despertai na página do Tabernáculo de Oração Betel. Amém? Você que está aí também pelo YouTube, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Queridos, nós estamos aqui hoje para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, amém? E que você possa receber tudo que Deus tem para ti nesse dia. Sabemos, meus amados, que o Senhor Jesus breve voltará. E nós sabemos também que é tempo de despertamento, que é tempo de mudarmos as nossas atitudes, é tempo de continuarmos produzindo a nossa vida diante de Deus em fé, em graça, em conhecimento. Nós precisamos continuar servindo a Cristo, nós precisamos continuar obedecendo ao Senhor e vivendo uma vida de forma que venha produzir aquilo que nós nascemos para fazer. Não é, minha amada irmã Ivonete? Deus abençoe sua vida, amada. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero hoje falar sobre fazer as coisas para Deus com zelo, com cuidado, com diligência. Amém? E eu quero orar com você antes disso. Já quero pedir para você que está aí assistindo, que você possa compartilhar essa live com alguém, com algum grupo, em nome de Jesus, amém? Que você possa usar hoje a sua vida para compartilhar, porque nós vamos pregar a palavra de Deus, amém, meu irmão Jambo? Deus abençoe. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, na tua presença. Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Espírito Santo de Deus, vem abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, vem abrir a nossa mente, o nosso intelecto. Senhor, que nós possamos entender a palavra, que Tu, Espírito Santo, venha falar nessa noite com cada um de nós, Senhor. E que esta palavra vinda do Teu trono encontre um lugar dentro do nosso coração, que seja uma terra fértil. Aleluia. Uma terra que dê muito fruto, um lugar para dar fruto, um lugar para fazer aquilo que Ele apraz, porque a Tua palavra diz, Senhor, que ela é como espada de dois gumes que penetra a divisão, aleluia, da alma e do espírito, juntas e medulas, e que antes de voltar para Ti, Senhor, ela faz tudo aquilo que lhe apraz, pois jamais voltará vazia. Então, Pai, eu quero Te pedir que essa palavra que vai ser falada nessa noite possa fazer em cada um de nós aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar cada pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amados. Eu estava aqui perguntando ao Senhor, né, uma palavra para trazer para o nosso coração, e o Senhor me deu aqui em 2 Pedro 1, versículo 10, que diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então, amados, aqui nós vemos o apóstolo Pedro, ele escrevendo uma carta para os cristãos. Aqui é claro, ele diz: por isso, irmãos. Então, essas palavras é minha e é sua, é para mim e para você, vai ser para mim e para a sua vida nessa noite. Essa palavra é para nós. E ele está pedindo para que cada um dos irmãos procure com diligência cada vez maior, ou seja, com cada vez maior zelo, com cada vez maior propriedade, viver uma vida, uma fé diante de Deus, não é? Com diligência, confirmar a vossa vocação e eleição,
porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O interessante é que o apóstolo Pedro, ele já tinha, tido uma revelação de Deus que ia morrer. Em seguida, no versículo 12, ele diz: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nelas confirmado. E aqui vai dizer o seguinte: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. O apóstolo Pedro já sabia que ia morrer. Pense aí, amados. O apóstolo Pedro já sabia que ia morrer. O Senhor já havia revelado a morte de Pedro, mas Pedro não estava preocupado com a sua morte. Ele estava preocupado com a vida da igreja. Ele estava preocupado com a vida dos irmãos que Deus entregou a ele. Querido, aqui nós vemos um apóstolo preocupado com o bem-estar da igreja, um apóstolo preocupado se verdadeiramente as pessoas que estavam ali seguindo aquilo que ele falava, se aquelas pessoas iriam estar firmes no caminho do Senhor. Por muitas vezes nós vemos na nossa vida, nós conhecemos alguém que se importa só consigo mesmo, que tem um ministério, mas só se importa com o ministério, não se importa com as pessoas que escutam a si mesmo, não é? E nós vemos aqui o apóstolo Pedro preocupado, já sabia que ia morrer, já sabia que ele seria tirado da terra, mas ele estava preocupado com a mim e com a sua vida também. Ele estava preocupado com a vida dos cristãos daquela época. E esta carta foi deixada para nós, para Deus olhar para mim e para você nesse dia e dizer: olha, eu me preocupo contigo. Querido, ainda que muitas pessoas não se preocupem com você, muitos hoje estão firmes na igreja ou firmes no evangelho porque alguém está se preocupando. Mas se alguém abandonar, se alguém virar as costas, abandona o evangelho também. Mas está errado. Aqui nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, usou o apóstolo Pedro para que eu e você pudéssemos entender que somos amados e que somos importantes. E ainda que ninguém nessa terra, humanamente falando, se preocupe comigo e com você, hoje Deus, através da carta do apóstolo Pedro, está dizendo que se preocupa contigo. Ele está dizendo: olha, meu servo, eu me preocupo com a sua salvação. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não está abandonado, você não está abandonada. Pare de olhar para quem está ao seu redor e olhe para Deus. Pare de olhar se as pessoas estão ou não se preocupando com você e entenda que Deus se preocupa contigo, que Jesus te ama e que Ele te escolheu e que aqui o Senhor está usando essa carta para que eu e você possamos continuar fazendo tudo que nós nascemos para fazer com diligência, com zelo, com cuidado. Aleluia. O apóstolo Pedro, antes de morrer, ele disse: olhe, por favor, meus irmãos, eu peço a vocês que procure zelo, procure com diligência, com zelo, continuar naquilo que vocês foram chamados, cada vez maior, com zelo maior. Ai, irmã Irlanda, eu já faço as coisas para Deus com zelo, pois continue. Ai, irmã Irlanda, eu já faço as coisas para Deus com amor, pois continue. Com diligência, pois continue. Com cuidado, minuciosamente, pois continue. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que é para fazer com maior diligência. Significa que não importa o quanto que você faça bem as coisas, para Deus você sempre tem que dar o melhor. Sabe por quê? Porque em João 3,16 está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o melhor dele. Deus deu o filho dele. Então por isso que eu e você devemos dar o nosso melhor.
Aleluia. E aqui ele diz o seguinte, olha, cada vez maior, uma diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Significa que quanto mais zelo, quanto mais cuidado, quanto mais amor eu fizer as coisas para o Senhor, mais eu confirmarei a minha eleição de que eu verdadeiramente sou de Cristo. Porquanto procedendo assim, preste atenção, não tropeçareis em tempo algum. Deus está dizendo nessa noite que assim você nunca vai tropeçar. Deus está dizendo nessa noite que se você faz as coisas para Ele com diligência, com cuidado, com zelo, você não tropeça, você não escorrega. Aleluia, na sua fé. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro já havia tido a revelação de que ia morrer. Mas mesmo assim, ele fez questão de ensinar o caminho certo para cada um daqueles irmãos daquela época. Nós precisamos entender, queridos, que nós, servos do Senhor, temos que procurar estar diante de Deus com a nossa vida correta, segundo a palavra do Senhor, para que a nossa entrada no reino de Deus seja concreta, seja certa, seja confirmada. Porque o apóstolo Pedro, sabendo que iria morrer, ele poderia muito bem ter dito, eu não vou me preocupar com ninguém não, Deus já falou para mim que eu vou morrer. Eu vou viver a minha vida, eu vou viver meus poucos dias de vida aqui. Mas, querido, ele não foi egoísta. Ele foi servo. Ele não foi egoísta, ele foi fiel a esta palavra. Ele sabia o que estava fazendo e sabia para que nasceu. Nós precisamos ser assim. E esquecer que nosso bem-estar, nossa própria vida verdadeiramente é importante. Mas o que adianta eu estar bem se o meu irmão está mal do meu lado? O que adianta eu estar bem com Deus se o meu irmão está totalmente errado, andando de acordo com seus próprios deleites e suas próprias vontades? Se eu tenho a receita, se eu tenho a maneira correta, por que eu não vou ensinar? Queridos, nós precisamos entender que a vida da igreja, a vida do cristão precisa sim olhar para o próximo. Por isso que Jesus, em sua caminhada na terra, ele disse, olha, o primeiro mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós não podemos ser pessoas que vamos fechar os nossos olhos para o mal-estar do nosso próximo, para a dificuldade do nosso próximo, se eu estou bem. Se fosse assim o apóstolo Pedro, na hora que ele disse, olha, é o seguinte, eu já sei que vou morrer, o Senhor já me revelou a minha morte, vocês que se virem aí. Já pensou se ele tivesse dito isso? Mas não, o apóstolo Pedro diz assim, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforcei-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O apóstolo Pedro sabia que ia deixar aquele corpo. Ele sabia que esse tabernáculo terreno iria se desfazer. Mas ele queria a certeza de que todos aqueles que ouviam a ele, que seguiam a Cristo, através da vida dele, iria ficar firme. Querido, hoje nós vemos pessoas egoístas que só se preocupam com seu próprio ministério. Hoje nós vemos muitas pessoas deixando o evangelho porque não estão sendo ajudadas na igreja. Só que nesse dia Deus está falando conosco, dizendo, olha, ainda que ninguém tenha se preocupado com você,
ainda que ninguém tenha olhado para você, ainda que ninguém, nem seu próprio pastor, tenha te amado ou tenha te mostrado o caminho certo, você tem a Bíblia. Você tem a palavra de Deus na sua mão. Aí dentro da sua casa tem uma Bíblia, eu sei que tem. E Deus está dizendo neste dia, aqui dentro dessa palavra está a receita da sua salvação. Porque muitas vezes, querido, nós estamos em nossa casa e nos preocupamos com nossa própria vida, mas nós estamos esperando alguém, como o apóstolo Pedro fez, chegar até nós e nos ensinar o caminho da salvação. Querido, é por isso que a salvação ela é individual. Porque quando alguém não chegar para me ajudar, eu vou ter uma palavra para ler. A palavra do Senhor nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, ainda que ninguém nos ajude, nós precisamos abrir, ler e analisar o que isso aqui está dizendo ao meu respeito. E nessa palavra nós vemos que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele estava se preocupando com os irmãos. E no versículo 4 vai dizer o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O apóstolo Pedro, ele queria ter a certeza de que todos os cristãos estavam se desviando das paixões que havia no mundo. Nós precisamos entender, querido, que para ir para o céu, para entrar no reino de Deus, que o próprio Jesus veio conquistar na cruz para mim e para você, eu preciso abandonar as paixões que existem no mundo. E a palavra do Senhor aqui vai nos dizer: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o seu zelo, todo o seu cuidado, associai com a vossa fé a virtude. Una a sua fé com a virtude. E junto com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Aleluia. Nós estamos vendo aqui, queridos, nessa carta do apóstolo Pedro, uma receita. Uma receita para eu e você continuar firme. Uma receita para eu e você não parar diante dessa loucura que o mundo está vivendo hoje. E a palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo 8: porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não seja nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o Senhor, ele estava falando através do apóstolo Pedro que quando nós praticamos essas coisas, nós damos fruto. Nós não vamos ser infrutíferos. Queridos, precisamos analisar a palavra com muita dedicação, com muito cuidado, com muita minuciosidade, porque aqui está verdadeiramente escrito caminho para o reino dos céus. E aqui nós vemos que o Senhor, ele nos dá um grande exemplo através do apóstolo Pedro, não é? Ele estava ensinando o povo, irmãos. Aleluia! Num tempo como esse, em que ninguém mais pode sair de casa, em que nós estamos todos fechados, o que você pode fazer para ensinar o seu irmão? Hoje eu acho interessante que pessoas que eu nunca vi fazendo live estão fazendo. Pessoas que eu nunca vi abrir o celular, o Facebook para fazer uma live estão fazendo. O que é isso, queridos? É Deus despertando o povo, Deus despertando a igreja dele. É claro, queridos, que muita gente está indo para as redes sociais para falar o que não sabe, com certeza, para falar besteira. Mas nós sabemos, queridos, que tem uma certa parte que está verdadeiramente pregando a palavra genuína do Senhor Jesus. E eu quero que você atente para o que eu vou lhe dizer. É tempo de pregar o evangelho para a sua família.
É tempo de pregar o evangelho para os seus vizinhos, para aqueles que você não tem pregado. É tempo de você ir lá no seu WhatsApp, olhar os seus contatos e ver os contatos que faz tempo que você não fala e entrar em contato com eles e falar do evangelho de Jesus para eles. É tempo do evangelismo ser aumentado no nosso meio. A irmã Irlanda quer que a gente vá evangelizar hoje, que não podemos sair de casa. Querido, para evangelizar, não precisa sair de casa. Por isso que o mundo hoje é globalizado. Nós temos hoje a internet que nos leva no mundo todo. Entra em contato com alguém hoje. Não é amanhã não, é hoje. Entre em contato com alguém hoje e manda uma mensagem para essa pessoa dizendo: olha, Jesus te ama. Ele vai mudar a tua vida. Você precisa mudar as suas atitudes. Você precisa entender que Jesus te ama e que Ele quer mudar a sua história. Não vamos nos preocupar com o nosso próprio umbigo e com o nosso próprio eu. Porque, sabe aquela história da Bíblia? Que um certo homem foi machucado, foi ali talvez espancado, maltratado e deixado meio morto ali no chão. Passando um sacerdote, olhou de lado, nem se aproximou e fez pouco caso e saiu. Depois do sacerdote veio um levita. O mesmo passou de largo, não deu nem credibilidade para a pessoa que estava ali, quase morrendo. E de repente apareceu o bom samaritano. E o bom samaritano pegou aquela pessoa, atou as suas feridas, colocou em cima ali do seu jumento, cavalo, eu não me recordo o que era, mas está na Bíblia, irmão. Aleluia! E levou a uma estalagem, curou as suas feridas e ainda deixou valores que seriam para pagar os seus custos. Querido, no tempo de hoje, no meio do povo de Deus, tá sobrando sacerdote e levita e faltando bom samaritano. Aleluia! Hoje é tempo de ser bom samaritano. Hoje é tempo de ser bom samaritano. O interessante é que Deus usou um sacerdote. Você sabe por quê, queridos? Por que essa parábola foi usada para um sacerdote? Porque naquela época, um sacerdote ele era separado. E ele estava achando que era limpo demais para tocar naquele homem, ou até mesmo estava ocupado demais ali com o seu ministério, com os seus afazeres. Da mesma forma o levita. Tem muita gente hoje preocupado com o seu próprio bem-estar, com o seu ministério, com aquilo que Deus lhe deu, e não se preocupa com quem está morrendo do seu lado. Por isso que Deus levanta um bom samaritano, aonde ninguém achava que Jesus ia usar o exemplo dos samaritanos, porque os samaritanos não eram bem-vindos no meio do povo judeu. Existia uma recha muito antiga por causa disso. E por causa disso, Jesus, ele usou a imagem de um samaritano para dizer: olha, de onde vocês menos esperavam vai vir alguém que vai tratar as feridas do doente. Neste dia, o Senhor está chamando você para ser o bom samaritano. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa. Para você ser o bom samaritano, você vai ter que deixar de lado algumas coisas suas. Para você ser um bom samaritano, você vai ter que abandonar um pouquinho as suas coisas. Você vai ter que deixar um pouquinho de lado aí a dedicação no teu ministério. E eu não estou falando em abandonar, não. É porque tem pessoas, queridos, que se dedicam tanto ao ministério, a aparecer, a estar bem, a pregar bem, que quando vê alguém do seu lado doente, não consegue perceber que está dando mais credibilidade às coisas que não são reais. E eu estou falando de seres humanos do meu lado e do teu, que está morrendo espiritualmente e nós não estamos olhando. Amém? Que o Senhor nesse dia possa fazer com que você se dedique, aleluia, ao teu próximo que está do seu lado, a tua família, que é o teu primeiro ministério.
O interessante é que a pandemia veio, né, irmãos? E tanta gente por aí com ministério, tanta gente por aí horas e horas dentro de quarto trancado, ou até mesmo jejuando, se dedicando ao ministério, ensaiando, fazendo esboço de pregação. E hoje em dia ninguém mais pode sair para fora para pregar. As igrejas estão fechadas. Aleluia. Eu vejo aqui um agir de Deus, querido, um agir de Deus muito grande. No meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Talvez o que nós estávamos precisando era passar mais tempo com nossa família. Talvez o que nós estávamos precisando era dar mais valor a quem está do nosso lado. Talvez o que nós estávamos precisando era olhar mais para a pessoa que mora com a gente todo dia. Amar mais. Cuidar mais. Pregar mais o evangelho para aquela pessoa. Irmã Irlanda, mais profeta de casa não tem honra. Querido, quando não existe mais profeta de fora, o de casa, aleluia, começa a ser ouvido. Deus cria uma situação para fazer alguém te ouvir dentro da tua casa. Deus cria uma situação para a gente ficar, irmão, fechado dentro de casa. E para você e eu darmos valor à nossa família. Aleluia. O interessante, querido, que Deus nesse tempo está fazendo um rebuliço tão grande na nossa casa, no meio da nossa parentela, que quem nunca leu a Bíblia está começando a ler. Aleluia. Quem nunca leu a Bíblia está começando a ler. Quem nunca gostou de ensaiar hinos ou de ouvir hinos está começando a ouvir. Quem vivia bebendo, quem vivia enchendo a cara está começando a parar, porque não pode mais. Aí agora vai buscando ao Senhor. É assim, queridos, Deus está fazendo algo novo no nosso meio. E eu e você precisa ser igual Pedro. Igual Pedro. Porque Jesus, querido, ele vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento a igreja, eu creio que vai ser arrebatada. Quem não quiser crer, irmão, glória a Deus, vou te amar do mesmo jeito. Mas eu creio que Jesus vai vir arrebatar a igreja, irmãos. Eu creio. E se não vier, eu não tenho problema de ficar aqui nesse mundo. Amém? Mas deixa eu te dizer. Jesus vai vir arrebatar a igreja em qualquer tempo. E eu e você precisamos buscar a face de Deus. Eu e você precisamos andar com diligência. Obedecendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Andando na fé que nós fomos chamados para ter. Aleluia, com cuidado e com zelo. E se afastando das paixões mundanas a cada dia mais. E nós precisamos, aleluia, pregar o evangelho como nós nunca pregamos. E eu vou lhe dizer, é para a nossa família. Aleluia, é para os nossos irmãos, é para os nossos vizinhos. Essa semana eu falei para minha mãe, conversei com minha mãe. Eu disse, mãe, Jesus está voltando. Mãe, a gente precisa buscar Jesus como nunca. Isso daí, mãe, é a volta do Senhor Jesus. E hoje meu marido falou com meu pai. E conversou com meu pai. E eu achei muito interessante, irmão, uma coisa que meu pai disse. Eu nunca tinha ouvido isso da boca do meu pai. Até você vai achar interessante. Aí ele disse de jeito pro meu marido. Luiz Fernando, preste atenção. O que é que nós vemos e que Deus não vê? O que é que Deus não vê e que o homem vê? E Luiz Fernando disse, agora o senhor fez uma pergunta complicada, viu, seu Zé? Aí ele disse assim, é outro Deus. Porque Deus não vê outro Deus, mas o homem vê muitos deuses. Aleluia. E essa é uma verdade. Deus não vê outro Deus porque Ele sabe que Ele é Deus, acima no céu e debaixo da terra. Mas o ser humano vê Deus nas coisas, o ser humano vê Deus no homem, o ser humano vê Deus num carro, o ser humano vê Deus no ministério, o ser humano vê Deus até no pastor. Nós precisamos, queridos, rever nossos conceitos. É tempo de parar de idolatrar pessoas como eu e você. E é tempo de viver a verdade, de ter temor e de ter zelo com as coisas do Senhor. Aleluia. É tempo da gente pegar os nossos deuses que a gente criou.
não é? Eu não tô falando de Deus de barro não, viu? Eu tô falando de deuses que às vezes é humano, às vezes é uma coisa material, um carro, às vezes é um emprego, que nem pode mais ir, né, no emprego. Eita Deus, aleluia! Irmão, Jesus, ele tá fazendo algo extraordinário na nossa vida e depois dessa pandemia, se Jesus não voltar, grande será na terra a mudança. Amém? E eu quero pedir para você hoje falar com alguém essa palavra e dizer, olha, Jesus te ama, Jesus está voltando para alguém. Você precisa confessar a Jesus como seu Salvador. Você precisa mudar de vida. Aleluia. Irmãos, a igreja do Senhor, ela nasceu com uma identidade. E não existe ninguém na terra que seja capaz de apagar a identidade que nós temos, a não ser nós mesmos. Por isso que o apóstolo Pedro, mesmo sabendo que ia morrer, ele disse, olha, eu vou continuar com diligência ensinando a verdade, para que mesmo depois da minha morte, não saia da vossa lembrança estas coisas, que vocês precisam andar com zelo, fazer com zelo cada vez maior, para que vocês possam entrar no reino dos céus. Aleluia. Vamos unir, irmãos, vamos nos unir hoje, é tempo da igreja andar unida, não separada. Vamos fazer como o apóstolo Pedro disse aqui, olha, o que ele disse. Aleluia. Reúna toda a vossa diligência e associe com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Aleluia. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Olha aí, irmão. Aleluia. Querido, quem não tem estas coisas que o apóstolo Pedro falou é cego. Aleluia. E só vê aquilo que está diante dos seus olhos. Glória a Deus, e já esqueceu da purificação dos pecados de outrora. Então, queridos, nós precisamos unir aquilo que é importante para a nossa vida. Nós precisamos unir, associar, andar, juntar tudo. Aleluia, como ele falou aqui. Eu vou deixar até o texto para vocês meditar em casa, viu? 2 Pedro 1. Amém? Vocês vão ler o 2 Pedro 1 todinho, em nome de Jesus, para vocês meditarem em casa. Nós precisamos unir e associar tudo isso: diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Porque estas coisas existindo em vós e vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E esta é a palavra que eu vos deixo nessa noite. Que Deus ele venha abençoar a sua vida. Que Deus ele venha lhe sustentar na presença dele. Em nome de Jesus, e que você possa unir todas essas coisas aqui que o apóstolo Paulo falou, que o apóstolo Pedro falou. Aleluia, para que você não seja inativo nem infrutuoso. Em nome de Jesus, para que você possa crescer. Aleluia, e entrar no reino dos céus. Em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã. Senhor, eu oro para que cada um seja sustentado pela Tua presença, para que cada um, Senhor, busque com diligência, mais diligência ainda, mais zelo. Em nome de Jesus, mais temor, mais reverência, mais cuidado. Aleluia, a servir a Ti, Pai.
Em nome de Jesus, para que a cada dia nós possamos estar mais próximos do teu reino. Pai, e que nós não sejamos egoístas ao ponto de se preocupar só com nós mesmos. É claro, Senhor, que nós temos que dedicar a nossa vida em oração para ter um ministério abençoado. Em oração, em jejum, na leitura da palavra. Mas nós não podemos esquecer do nosso próximo. Nós não podemos esquecer do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa família. Aleluia. Deus, que nós possamos olhar para o nosso próximo e ser como aquele bom samaritano que não se preocupou com aquilo que iria fazer para si mesmo, mas se preocupou em deixar bem aquele que estava quase morrendo. Pai, em nome de Jesus, que esse mesmo sentimento que Pedro, ao ponto, Senhor, de deixar de lado, sabendo que ia morrer, aleluia, não se preocupou com sua vida, em andar e fazer a tua vontade enquanto estava vivo, mas sim em fazer com que a tua igreja se lembrasse daquilo que era correto. Em nome de Jesus, Pai, que todos nós sejamos assim. E que o Senhor possa nos preparar, através do teu Santo Espírito, a cada dia na tua palavra, para obedecermos a tua voz. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por nos ajudar. E que o Senhor venha nos sustentar, Senhor, e nos dar graça. Aleluia, e que nós possamos, Senhor, amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada um dos nossos irmãos, para que cada um, Senhor, aleluia, possa se semear muito e colher muito, e que as almas das famílias, Senhor, que estão representadas aqui, sejam todas salvas, as vidas, os pais, os irmãos, os tios, os primos, os sobrinhos, aleluia, as mães, os esposos, as esposas, os filhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo salvação sobre a vida destas pessoas, sobre a vida da família de cada um de nós. Em nome de Jesus, para que o Senhor venha cumprir o teu propósito na terra, em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida, que o Senhor lhe abençoe. Irmãos, eu sei que a gente está aqui hoje para pregar, para ensinar o Evangelho. Na realidade, eu nem prego, querido, eu só ensino, porque pregar é você ir lá e tomar alguma palavra e ali associar algo na sua vida. Mas eu sei que neste tempo muitas pessoas queriam ouvir uma pregação, como diz, né, como o povo fala, né, de receba, Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer isso. Mas, querido, o mais importante é conhecer a palavra. Então eu tô aproveitando este tempo para conhecer mais o Senhor. Então, se você quer conhecer mais do Senhor, nós estamos juntos aqui. Amém? Todas as segundas, quartas e sextas aqui na página do Tabernáculo de Oração Betel. Em nome de Jesus. Amém? Quando isso tudo passar, queridos, nós seremos outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua parentela, que você possa cada dia crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor. Aleluia.